Agora, na hora da bênção, contando a tua história. Irmão Rodrigo. Oi, irmão Mike. Fala, meu filho. Quarta-feira. E eu sei que a história hoje tá ótima, hein, Rodrigo? A história é de quem hoje, hein? Oh, muito bem. A história é da nossa irmã Cassiane. Cassiane? É uma história meio longuinha, então vamos meter o pé, porque o povo vai gostar de ouvir, tenho certeza. Mulherada principalmente vai falar igual umas tagarelinhas. Já fiquem preparadas aí, meninas, nos dedinhos para poder mandar os seus áudios, hein? A paz de Deus, irmão Rodrigo e povo da rádio. E nós dizemos... Amém. Amém. Eu digo rapaz. Rapaz. Meu nome é Cassiane e falo de São Paulo, aqui da capital mesmo. Quero contar aos irmãos parte da minha história e quanto Deus me fortaleceu no meio das minhas provações. Me fazendo ser mais perseverante e tomando uma atitude, ó. Fé é ter ação. Nós não falamos isso agorinha, né? Sobre os pilares da fé. Fé é ter ação. Casei muito nova, com a idade de 20 para 21 anos, e no começo do nosso casamento foi uma bênção, cheio de alegria. Nós dois, muito novos, vivíamos em um conto de fadas, e tudo ia muito bem. Sempre fomos evangélicos e nos conhecemos dentro da igreja, onde posteriormente nos casamos e depois de algum tempo começamos a criar os nossos filhos. Quando já tinha uns 10 para 11 anos de casada, então meu esposo sugeriu que mudássemos para a igreja onde o pai dele era pastor. É uma igreja grande, bem estruturada, até mais perto da nossa casa. Eu não vi problema, mesmo sem muita vontade, achei melhor irmos para que estivéssemos sempre em concordância na presença de Deus. Afinal, estaríamos servindo a Deus do mesmo jeito, tudo normal. Conforme o tempo foi passando, meu esposo foi parecendo mais distante e menos focado na família e em nossas necessidades também. Não posso ligar esse comportamento à nova igreja, mas fato é que tudo aconteceu depois disso, depois da mudança. Minha sogra sempre foi uma mulher de muita oração e de excelentes conselhos. Meu esposo estava com um péssimo hábito de sair com os amigos toda sexta-feira depois do trabalho, segundo ele, para relaxar. E eu reclamava porque também trabalhava a semana inteira. E se fosse para relaxar, que fosse com ele e as crianças, pois passávamos a semana inteira longe deles por conta da correria do trabalho. Claro que não teria problema nenhum ele sair com esses amigos de vez em quando, mas sempre seria normal? Uma ocasião cheguei na casa do meu sogro e da minha sogra, e minha sogra estava dando conselho para ele, dizendo que isso não era certo e que ele tinha obrigação de dar mais atenção para a família, dizendo que ele estava se comportando como um mocinho solteiro e que Deus não se agradava disso de maneira nenhuma. Baixa um pouquinho a trilha, Mike, por favor. O tempo foi passando e as coisas piorando, irmãos. Uma ocasião eu cheguei a conversar com meu sogro, que era então o pastor da igreja, a respeito, e ele me respondeu: homem é assim, que eu tinha que me acostumar, pois a obrigação de cuidar da família era minha. Sabe que no começo eu deixei pra lá, porque se o servo de Deus estava dizendo, era aquilo mesmo e pronto. Até que vi ele aconselhando um outro casal, numa situação parecida em outra ocasião, depois do culto, e vi que a coisa era diferente. Para o filho dele podia tudo, e o restante dos membros não podia nada. A rédea era bem curta e ele bem severo, inclusive. Mas como eu estava ali pela salvação da minha alma, não levei nada disso em conta e continuei adorando o meu Deus e seguindo em frente. Irmãos, não foram poucas vezes que meu esposo judiou de mim, e saindo de casa para curtir com os amigos, passando a noite fora. Chegava em casa cheirando perfume de mulher, cigarro, bebida. Suportei aquela situação por mais 5 anos, meus irmãos, sempre clamando a Deus. Uma ocasião, não sei porquê, minha sogra pediu divórcio e foi para uma outra casa que eles tinham num bairro próximo. Naquele dia eu tive medo, pois se ela, que sempre foi uma mulher pacífica, não tinha suportado, fiquei imaginando o que seria de mim a partir daquele dia. Ela me disse que não nasceu para ser pisada e maltratada por ninguém, que Deus nos deu a liberdade de decidir o que queremos para as nossas vidas, não deixando ninguém fazer isso por nós de jeito nenhum. Meu sogro justificou para a igreja a separação e disse que isso não interferia em nada no ministério dele. Eu sempre participando dos cultos e ouvindo a palavra, meu foco era Jesus. Algumas famílias se aborreceram com aquele acontecimento e disseram que um líder sem família não deve estar diante do povo, que ele deveria procurar restaurar o casamento dele e aí sim ministrar diante do povo de Deus. Meu sogro disse: se não estão contentes, vão embora, porque não vão fazer falta. Naquela noite, aproximadamente 100 pessoas deixaram a nossa igreja e foram embora.
Na semana seguinte, criaram um ministério na casa de um dos irmãos e hoje essa igreja já deve ter uns 800 membros, pela graça de Deus. Eu fiz de tudo para o meu casamento. Até numa sexta, meu marido saiu para mais um dos seus passeios e chegou em casa às 5 da manhã. Não falei nadinha de nada. Mas enquanto ele dormia, juntei tudo que era dele, coloquei na sala. E quando ele acordou, eu pedi gentilmente que ele fosse embora e que a partir daquele dia eu não tinha mais compromisso nenhum com ele. Ele argumentou que diante de Deus aquilo não é certo, porque éramos casados na presença de Deus. Eu disse que Deus sabia mais do que ninguém o que eu já havia suportado e que não era mais obrigado a passar por aquilo. Irmãos, não demos um grito sem nenhuma discussão. Ele foi embora para a casa do pai dele e na mesma noite fui desligado da comunhão da igreja. Ainda hoje... eu fui desligado, irmão. Ela foi desligada, vai vendo. Porque era a igreja do sogro, né? O sogro defendeu o filho. Ainda hoje, meu ex-sogro luta com essa igreja, que agora não deve ter mais do que 20 membros. Eu sirvo a Deus com aquele grupo de irmãos que se desligou na ocasião da separação do meu sogro. Já se passaram 10 anos que me separei. E só agora, faz 2 anos, que Deus preparou outro esposo. Fiquei 8 anos sozinha, aguardando Deus fazer a obra. Um argentino que se estabeleceu aqui no Brasil e Deus muito nos tem abençoado, servindo a Deus juntos. Me dei ao direito de reconstruir minha vida sentimental e em momento nenhum saí da presença de Deus. Minha sogra permaneceu sozinha e serve a Deus junto de nós na outra igreja, com toda alegria. Meu ex já casou 2 vezes e hoje vive amasiado com outra moça. Eu oro a Deus para que mostre a ele o quanto que enquanto estiver com as mesmas atitudes, terá os mesmos resultados, mas isso já não é mais problema meu. O importante é não sairmos da presença de Deus, que o resto tudo se ajeita. Me alegro demais com a programação da rádio, temos uma rede de lojas de R$1,99 e ficamos o tempo todo ligadinhos na programação da CCA. Vai, povo de Deus! E se der medo, vai com medo mesmo. Um beijo em todos, irmã Cassiane de São Paulo. Amém.